nossa aula a gente começa a já ser diferente da graduação. A gente revisou a primeira parte, né? A revisão matemática foi igual ao curso de graduação. Você já fez, inclusive, né? Você também deve ter feito já esse curso. Você fez com o professor... Com o irmão, certo? Eu não sei como... Talvez a gente faça parecido, né? Bom, e aí a gente começa agora a ser um pouco diferente. A gente vai ter outros elementos matemáticos para utilizar. Nossa aula de hoje, né? Consegui aqui. A gente vai rapidamente falar sobre... ou seja, nosso objetivo é a eletrostática, né? A eletrostática começa com a lei de Coulomb, que é uma lei experimental, que a partir dela gera toda a formulação teórica para a eletrostática, né? Vou falar dos elementos básicos. Vamos falar sobre o campo de distribuição de cargas e a gente vai ver como representa certas distribuições usando funções delta, né? Funções delta de Dirac no espaço tridimensional. Tá? Vamos falar sobre a lei de Gauss e sobre potencial elétrico, né? Então, aí nós temos aí como referência, né, o nosso e-book, certo? Que está lá referenciado na homepage, capítulo 2. Né? E temos o Jackson também, né? Também capítulo 2, né, eu acho, certo? É lá que começa essa parte aí. O Jackson ele tem uma abordagem um pouco diferente, que ele fala em energia já, eu só vou falar em energia depois, tá certo? Então a gente vai seguir mais um roteiro, mas vai estar referenciando os locais, né? Bom, basicamente, o que se sabe, né, rapidamente falando, nós sabemos que temos dois tipos de carga na natureza, tipos idênticos se repetem, tipos distintos se atraem, carga quantizada, né, volume da carga, carga do elétron ou do próton, 1,60 a 19 coulombs, unidade elétrica no SI de carga. Carga satisfaz o princípio da conservação da carga, que a gente vai equacionar, né? Depois, tá certo? Tem uma equação para isso. E o princípio da conservação da carga estabelece que, num sistema isolado, a carga total é conservada. Tá? Sistema isolado, a passagem de matéria, mas não precisa ser isolado a penetração ou saída de energia eletromagnética, de radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética pode ionizar um gás que esteja contido nesse container, por exemplo, né? Você tem um átomo, uma molécula neutro, né? Você pode ter ionização, certo? Mas ionização é apenas separação de cargas, e a carga total continua zero. Né? Você não vai destruir carga nem criar, certo? Você pode separá-las, mas o sistema mantém a carga constante. Esse é o chamado princípio da conservação da carga, que tem uma equação muito simples para ele. Certo? Bom, para atribuir os tipos de carga, né, você tem prótons e elétrons na natureza, constituem os átomos. Prótons e elétrons têm a mesma magnitude de carga, né, 1,6 vezes 10⁻⁹ e foi escolhido como o elétron tendo a carga negativa. Certo? Bom, a lei experimental fundamental que descreve toda a eletrostática, que combina com duas equações de Maxwell no regime estático para a eletrostática, é a lei de Coulomb. Né? Coulomb ele montou uma balança de torção de alta precisão que permitia medir com precisão essas deflexões entre esferas carregadas. Né? E esse sistema aqui tem uma campânula de vidro, né? Tem um barbante de seda que segura essa agulha. Essa agulha tem uma esfera, e aqui essa haste tem uma outra esfera condutora. Essa esfera está em contato. Você vem com um sistema, uma terceira esfera, encosta nas duas. A esfera tem a mesma dimensão, e se você encostar um sistema em dois objetos de mesma dimensão, eles vão adquirir a mesma carga. Certo? Que a capacitância deles são as mesmas. Então, para a mesma, se você encostar nos dois, se espera que a carga se distribua igualmente. Né? Então, você tem cargas iguais, e aí você vai ter repulsão, essa agulha deflete, tem uma escala graduada. Né? Agora, esse experimento é extremamente complicado, você tem que realmente fechar nessa campânula de vidro, você tem que impedir que tenha fluxo de ar, por exemplo, que atrapalha aqui
a medição, e isso não pode ficar vibrando também, né? Senão, isso aqui é muito delicado, tá certo? Isso é um barbantezinho de seda, né? Vou mostrar um vídeo para vocês, mais ou menos explicando essa funcionamento dessa balança, tá certo? Vamos ver se a gente consegue, né? Com essa internet aqui, que não está muito boa, tá certo? Vamos ver. Vamos pegar esse vídeo aqui do Coulomb. Não sei se vai ter áudio, a gente vai ver, tá certo? A tradução é nossa, né? Esse vídeo está em italiano, não sei se vai... Tá passando aqui no meu vídeo, tá certo? Mas tem legenda, né? Mostrando mais ou menos como é que é a balança. Então, aí mostra mais ou menos a configuração da balança, né? Aí mostra os detalhes de como eletrizar as duas esferas, vem com a esfera por cima, tem uma deflexão, né? Então, isso oscila até entrar na posição de equilíbrio, daí você mede na escala graduada a deflexão. É um fio de suspensão que tem aí, né? Então deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, nesse momento, lá em cima você provoca uma torção que você permite essa esfera ficar ou mais perto ou mais longe. Então, você pode controlar a distância de separação, você equilibra a força elétrica, certo? Então, com essa força que você conhece, você mede essa dependência dessa força com a distância, que é essa deflexão que ele mede aqui, em graus, né? Basicamente, isso que é o que ele comenta, certo? E a força de torção é proporcional ao ângulo, né? Esse ângulozinho aí. Bom, então aí a gente imagina que pode acontecer. Pode medir com tranquilidade aí a dependência da força com a distância, né? E o que se observou é que a força era inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, você tem duas cargas, 1 e 2. Distância D. Então, a força que 1 exerce sobre 2 é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? A linha de ação da força é ao longo da linha que separa as cargas. Se a força é de repulsão, está no sentido do versor de 1, 2. Se é de atração, ou seja, se as cargas têm o mesmo sinal de repulsão, a força, então a força que 1 faz sobre 2 vai ser de atração se for carga em sentidos opostos, né? Isso é levando em conta no produto das cargas, que o sinal está aqui contido, certo? Então, se você tem um sistema em que você tem um sistema de coordenadas, localizações das cargas, vetor de diferença, a gente pode equacionar essa lei de Coulomb, né? Usando esses parâmetros, Q1, Q2, X1 e X2. Então, aparece uma constante aí de proporcionalidade no sistema internacional. Aparece aqui a permissividade elétrica do vácuo, a gente vai falar já já. Mas essa é a forma inicial da nossa lei de Coulomb, tá certo? Como esse vetor versor pode ser expresso como a diferença sobre o módulo, então você tem agora uma expressão inteiramente em termos dos parâmetros da figura, né? Cargas e posições. Aqui está o cubo, né? Mas lembrando que é inverso do quadrado, porque aqui o módulo disso vale... Tem um módulo aqui, tem um módulo ao cubo, dá um módulo ao quadrado embaixo, né? Então aqui dá todas as informações necessárias da lei de Coulomb, certo? Bom, o parâmetro de epsilon zero é a permissividade elétrica do vácuo. A gente está inicialmente fazendo toda a eletrostática no vácuo, depois a gente vai falar sobre meio isolante, depois meios condutores, e ver quais são as alterações nas grandezas, né? Mas, por enquanto, tudo está no vácuo. No sistema internacional, força, né, é a constante com um quadrado menos quadrado, e a gente obtém, então, a unidade da permissividade, né? Se você for ver, vai dar Coulomb quadrado por Newton metro quadrado, ou seja, Coulomb quadrado por Newton metro é Joule vezes metro. E Joule por Coulomb quadrado por Joule é o Farad, né? Então você tem aí
a unidade da permissividade, Farad por metro. Farad é a unidade de capacitância, né? Ou seja, o Farad, no fundo, é Coulomb quadrado por Joule, né? A gente vai ver que energia, né? Energia no capacitor aqui é 2 sobre 2C, se vocês lembram disso, certo? Então faz sentido, né? Farad, Coulomb quadrado por Joule, né? Certo? E no sistema SI, a permissividade do vácuo é 8,854 vezes 10 a menos 12 Farad por metro. A gente vai falar em matérias isolantes vão ter permissividade diferente desse valor, né? Você tem o vácuo, você aumenta a permissividade se você tiver no material isolante, né? A gente fala também sobre função permissividade generalizada para campos dinâmicos, né? Então, por exemplo, se você olha para metais, você pode falar em metais tendo permissividade, vai ter uma permissividade que pode ser negativa, então tem coisas um pouco específicas que acontecem para campos dinâmicos. No caso estático, as permissividades são sempre positivas, certo? Outra coisa também é o seguinte, se você calcula 1 sobre 4 de epsilon zero, dá aquela famosa constante 9 vezes 10 a nona, né? Conhecida, e daí você pode também dizer, isso é aproximadamente, tá? Isso aqui não é exato, não, isso é uma aproximação. É 8,99, né? Se você botar 9, então o epsilon zero pode ser arredondado para essa expressão aqui, certo? 1 sobre 36 π vezes 10 menos 9 Farad por metro. Tá? Força elétrica também obedece ao princípio da superposição. Você tem um grupo de N cargas, né? Para calcular a força sobre uma carga de teste QT, basta somar as forças individuais, né? Então, se a carga QT está na posição X e cada carga está na posição XY, e se são N cargas, basta usar a expressão original de cada força, né? E basicamente soma de I igual a 1 até N de FI, né? A força da iésima carga sobre a carga de teste, certo? Bom, e daí surge o conceito de campo, né? Ou seja, um grupo de cargas, tem uma região de cargas aqui, não importa a configuração, mas ela, se eu colocar uma cargazinha de teste, essa carga vai ou ser repelida ou puxada para essa região de campo, né? É essa influência que a gente quer determinar. A influência da região de carga não depende da existência de uma carga, né? Eu coloco uma carga de teste, meço a força, e se eu fizer a razão dessa força pela carga de teste, uma carga de teste é, por definição, uma grandeza positiva, certo? Para eu não contaminar o sinal do campo original, né? Então, se eu meço a força, uma forma de determinar esse campo é medir a força de uma carga de teste pequena que não perturbe a distribuição. Dividir pela carga de teste, você tem o campo elétrico, né? Força por unidade de carga, que também é volts por metro, né? Se você olhar direitinho aqui, volts é Newton vezes metro por Coulomb. E Newton vezes metro é trabalho, é joules por Coulomb, tá? Também tem conexão direta com energia, como a gente vai ver, né? Potencial, né? Em volts, energia potencial e potencial elétrico são diretamente conectados. Bom, então, em resumo, campo elétrico é só devido à ação e à influência do sistema de cargas, não depende, né, da carga de teste, né, que você coloca. Não precisa, é só para saber que tem uma influência ali, mas essa influência está lá. Bota a carga, ela vai sentir e vai ser repelida, certo? E se você imaginar a trajetória da carga de teste, se você soltasse ela, certo? Ela ia seguir a trajetória inicial na direção do campo. Ela ia se acelerar na direção do campo. Por exemplo, se você tem aí uma carga só, né, a uma distância R, se o versor é AR, o campo elétrico é a força de uma carguinha imaginária aqui dividida pela carga. Daria só o valor dessa carga aqui
sobre 4π0, distância ao quadrado, versor AR. Ora, se Q é maior que zero, né? Então você tem aí um campo divergente, né? O campo faz isso, tá certo? Se eu colocar a carga positiva, vai-se embora para cá, certo? Né? Se a carga é negativa, então a carga de teste que eu colocar nesse ponto vai ser puxada para essa carga negativa. Porque a carga de teste tem que ser positiva, né? Então a linha de campo diverge ou converge para onde está a carga que a produz, certo? Então, com isso surgem os conceitos de linhas, né? O conceito de linhas de campo. Você imagina essas trajetórias iniciais e junta essas trajetórias, né? Essas linhas são tangentes ao campo elétrico em cada ponto, né? Para uma carga só positiva, as linhas divergem, né, do ponto. É como se esse ponto gerasse linhas divergentes, né, surgem naquele ponto. Por outro lado, se a carga é negativa, as linhas convergem, né, como se houvesse um sorvedouro de linhas aqui. Positivo, divergência; negativo, convergência, né, fonte, sorvedouro. Né? Isso tem conexão direta com o divergente que a gente falou lá na revisão matemática. Certo? É claro que se você tem mais cargas, a situação fica mais complexa, né? Certo? Você tem duas cargas de mesmo sinal, as linhas vão ser parecidas próximas a uma carga com a linha de uma carga, mas vão ser encurvadas, no caso de cargas de mesmo sinal, de forma a se repelir. Isso é calculado o quê? Você calcula a resultante, né? Campo resultante. Né? O campo aqui tem uma quantidade, tá certo? E o campo aqui tem... Aqui é mais intenso que está mais perto, né? Então, a resultante vai ser esse campo aqui, né? Mais ou menos. Então, a linha de campo seria mais ou menos algo assim, tá certo? Assim, desse jeito, né? E assim por diante. Né? Linhas tendem a se repelir. Se você tem carga de sinais opostos, por outro lado, as linhas tendem a se puxar. É como se, assim, se eu soltar uma carga aqui, ela vai tender aí na direção da linha de campo desse ponto. Se for aqui, vai fazer isso. Se aqui vai fazer isso, ela vai seguir em cada ponto, cada trajetória inicial da partícula imaginária é a linha de campo. Né? E a situação fica mais complicada em três dimensões, tá certo? Aí é, novamente, o par de carga negativa em três dimensões. Aqui nos vértices de um tetraedro, por exemplo. Certo? Uma carga de sinal oposto às demais. Essas estão se repelindo, essa aqui tem sinal oposto. Aliás, desculpe, todas de mesmo sinal, né? Ou todas positivas ou negativas. Aqui é que tem uma diferente. A linha está sendo puxada para os vértices aqui, certo? Bom, se você tem um volume macroscópico, né? E você tem aí um corpo eletrizado macroscópico, a quantidade de moléculas e átomos e cargas é muito grande. Então, um elemento de volume, tá certo? Mesmo que seja da ordem, digamos, imagina uma escala de variação do campo, mesmo que seja assim, 1 micron, né? O comprimento de onda da luz, 10 a menos 6 metros, né? Se você tiver aqui 10 vezes menos, tá certo? 100 nanômetros ou 10 nanômetros, tá certo? Num raio de 10 nanômetros, você já tem 30 átomos ou moléculas, mais ou menos, certo? Num raio de 100 nanômetros, você já tem 1000. Né? A distância entre átomos e moléculas num sólido é aproximadamente 3 nanômetros, né? Então, você vai ter essa quantidade. Você pode admitir que isso aqui está continuamente distribuído e calcular o campo nesse ponto, devido ao volume que está centrado em Stirling, né? Você pode calcular, certo? Simplesmente assumindo que está todo mundo concentrado no centro e admitir que essa carga é uma pasta distribuída uniformemente com densidade ρ. Né?
Então, efetivamente, como esse raio aqui é muito pequeno em relação a essa distância de separação, que é a escala de variação do campo, para todos os efeitos, está todo mundo aqui no centro, né? Então, você diz que a carga total é ΔQ, dQ, que é ρdV, densidade de carga, né? É essa razão, certo? E, para todos os efeitos, você vai ter o campo só daquele volume diferencial, que é dE, né? É dQ x menos x' sobre módulo ao cubo, vezes o fator de escala lá, né? Então, só o elemento de volume dV' me contribui com essa quantidade, né? Essa soma das cargas naquele volume diferencial que dá dQ, é isso aqui, né? E o campo total vai ser uma soma dos campos de cada elemento de volume, que dá uma integral, né? Então, observe que aqui em cima tem dQ x menos x' módulo ao cubo sobre 4y0. Né? Existem algumas situações que a gente se depara em que o volume pode ser um volume mesmo, propriamente dito, ou uma das dimensões é muito pequena em relação às outras, tem uma superfície, uma folha, ou duas dimensões são pequenas em relação às outras, e se em relação à outra, né, você tem um caminho, um filamento, né? Então, aqui a densidade é volumétrica, coulomb por metro cúbico. Aqui é a densidade superficial, no elemento de área de sigma tem uma carga dQ, a densidade é ρS coulomb por metro quadrado, e aqui, no comprimento dL, você tem uma carga dQ com a densidade ρL coulomb por metro. Então, as integrais mudam para integrais de volume, né, originalmente, no volume da distribuição. Aqui é na superfície, isso é sempre dQ, né, essa quantidade. E aqui também, integral de linha, né? São as integrais que foram objeto de estudo no capítulo, na revisão matemática que a gente fez. Tá? Bom, em muitas situações vai ser conveniente definir funções de densidade para pontos de carga ou para filamentos, tá certo? Usando funções de densidade volumétricas. Tá? Então, ou para carga discreta ou para distribuições em dimensionalidade inferior, né? Por exemplo, carga discreta, linha de carga, superfície de carga. Então, a gente vai usar funções delta no espaço dimensional. Então, o que a gente tem? Para cargas pontuais, você tem cargas discretas, né? Distribuições ponto a ponto. Para distribuições unidimensionais num caminho, você vai ter linha de carga. Para distribuições bidimensionais, essencialmente superfície de carga, a gente quer sempre, em algumas situações, não em todas, usar funções volumétricas, que nem a densidade de carga volumétrica tradicional. A pergunta é como representar essas coisas usando uma função de densidade, né? Então, é isso aqui. Tá certo? Na realidade, tudo tem volume, né? Tudo ocupa volume, né? A questão é, uma das dimensões, às vezes, é muito pequena em relação à outra, duas são pequenas. Então, você tem uma função concentrada, e você aproxima para uma função delta de Dirac, que tem propriedade... A função em si não tem importância quem ela é aqui, tá certo? Ela é infinita, né, na realidade. Né? Ela é zero fora da origem, infinita, né? Mas na prática, assim, ela é muito acentuada e praticamente quando você sai da origem, vai para zero. Mas isso vai de forma contínua, né? Aqui é uma função que tem uma propriedade que talvez você não tenha interesse em saber isso aqui, você usa essa função delta. Né? Algumas propriedades da função delta, né? Que já são conhecidas, né? A integral de uma função concentrada, né? Passando pelo ponto onde ela tem o pico, certo? Vai dar 1 se o ponto estiver no intervalo de integração, 0 caso contrário. Tá? E da mesma forma, né? Se você tem uma função acentuada vezes uma função que não é acentuada, né? Certo? Então, se eu faço a integração de uma função que varia muito lentamente, f de x, vezes uma função muito concentrada, que basicamente ela tem um pico aqui em cima, tá certo? Então, basta calcular a f de a, certo? É f de a integral de... Chama essa distribuição de g de x, tá certo? Se eu integrar f de x, g de x, dx, de menos... chamar de um ponto aqui, tá certo? Menos... chamar de x maior, x, que passa pela origem, que cubra toda ela, menos x a x,
f de x, desculpa, vezes... Vou apagar aqui, peraí. Tem apagador, tem. Ele não apaga assim, só depois, tá? Se eu fizer a integral de f de x, g de x, que é a distribuição de x, então isso aqui vai dar o quê? Se isso aqui é muito considerado, vai dar f de a, mesmo que não fosse função delta, né? Integral de g de x dx. Sendo essa função normalizada, isso aqui dá 1. Dá f de a. Certo? Essa é a propriedade. Só que com função delta você não precisa fazer isso aqui, né? Já a função delta tem que ter essa propriedade. Uma função muito concentrada, cuja integral dá 1, certo? Que é essa função aqui. Você normaliza para dar 1 integral, né? Então f de x dá x menor de x, vai dar f de a se a estiver no intervalo e 0 caso contrário. Certo? Da mesma forma, se você tem delta de uma função, isso aqui está na lista para vocês provarem, tá certo? Delta de uma função vai dar somatório de delta de x menos xi sobre módulo da derivada em xi de f, em que xi são as raízes de f. Né? Se f só tem uma raiz, vai ser só um termo. Se tem 10 raízes, vai ser 10 termos. Ou seja, então esse é o resultado que a gente obtém, tá certo? Faz sentido, né? Delta... Quando isso aqui der 0, então é porque delta vai dar infinito, né? Então, delta de x menos x. E um fator de escala aqui para poder normalizar direito. Certo? E aí, vocês fazem na lista lá, para mostrar como é que funciona. Bom, e no espaço tridimensional, que é o nosso caso, como é que fica, né? Ora, uma função delta dessa, se eu escrevesse em cartesianas, seria simplesmente produto de 3 deltas dessa. Que são as coordenadas x de x'. Tá? Então, a integral de volume de uma função delta vai dar 1 se x estiver no volume. E 0. Né? X é o centroide, tá? Estou integrando em x'. Aqui está a variável de integração, certo? Estou integrando nessa variável, x é fixo, certo? Então, a integral de volume vai dar 1 se x é interior e vai dar 0 se x é exterior. Mesmo princípio, né? É porque só é uma integral tripla, tá certo? Que você faz a mesma coisa. Tá? Se as coordenadas de x estão fora, então vai dar 0. Certo? E aí você tem que olhar para a dimensão física da função delta. Né? Vamos olhar para cá de novo, tá certo? Vamos falar que x é espaço geométrico tradicional. Né? Se isso aqui dá 1, se isso aqui é comprimento, então isso aqui tem que ser 1 sobre comprimento. Dimensão física da função delta é 1 sobre comprimento. É a função densidade. Né? Então, em 3 dimensões, essa função delta tridimensional, ela tem dimensão de 1 sobre volume. Tá? E a propriedade também idêntica àquela que a gente acabou de falar é essa, né? Integral de uma função de 3 variáveis, vezes a função delta, integrado em x', tá certo? A função delta tem um pico em x, com x igual a x, né? Vai dar f de x, certo? Se x for interior, a integração vai dar 0, caso contrário. Tá? Certo? Então, vamos lá. Então, para que serve isso? Bom, porque em algumas situações eu quero ter um conjunto de cargas discretas ou outras situações, né? E representar essa carga discreta para uma função de densidade. Tá? Oi? A função delta, né, que é a posição menos a posição do centroide. Né? O centroide é o centroide, é o centro de cargas da função. Você fala onde? Ainda não. Aqui essa propriedade. Não, x é uma constante, um vetor constante. Por exemplo, x igual a 0 na origem, certo? Essa é a função dela que tem um pico na origem. X igual a 2ax mais 3ay mais 4az. Então tem um pico nessa posição do espaço. É um parâmetro constante. Nessa representação, eu estou integrando no espaço, linha variável de integração, e x é um parâmetro constante. É um x0 qualquer, certo? Certo? Então, muito bem. Como é que eu represento uma função, uma carga discreta com a densidade? Por uma função contínua, né? Uma carga discreta nada mais é do que isso, né? O que é uma carga discreta? Uma carga discreta tem um volumezinho, certo? Se eu fosse medir a densidade de carga com relação a essa dimensão aqui, o que eu ia observar? Ia dar isso aqui, de repente fazer isso, depois fazer isso aqui, certo? E a carga pontual é cada vez menor, isso aqui vai aumentando cada vez mais. Mas a integral de ρ dv dá sempre a carga, qualquer que seja a forma dessa distribuição. Né?
Então, eu vou representar com essa função, Q vezes delta, Coulomb por metro cúbico. Então, se a carga está localizada no ponto x0, que você perguntou agora, tá certo? Nossa parâmetro é x0, então a densidade de carga é dessa forma, Q delta x menos x0. Vamos ver se funciona, né? A integral de ρdV, incluindo o ponto x0, vai dar Q, se x0 estiver dentro da volume de integração, vai dar zero, certo? Então, basta isso. Eu não preciso saber quem é a função, como é que a função delta é, quem é o valor dela, certo? A densidade é muito alta, é um ponto de carga, volume zero, carga Q sobre zero é infinito, né? A densidade é infinita, né? Em cima da... Mas a densidade é infinita, mas tem uma integral finita, que é a função delta, né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o campo de uma carga discreta localizada no ponto x0, né? Olhe para essa situação aqui, certo? Aqui está a posição da carga. Aqui está um ponto do espaço. Bom, o campo num ponto de espaço, se eu representar essa carga por uma função densidade, então vai ser integral de volume da função densidade, x menos x' sobre 4π0 x menos x' ao cubo. Essa função densidade é definida em todo o espaço. A integração é em todo o espaço, certo? Então, a integração vai passar por essa carga, certo? Então, se eu jogo a integral, essa função Q, função ρ, aqui dentro, né? Chamo de f de x', essa função que sobrou aqui, ó, com 4π0 ali, né? Certo? Se eu faço agora a integral, tem aquela integral. Integral da função ρ de x', f de x', que é essa função aqui, né? dv, certo? A função f, ρ de x' é Q delta. Q sai da integral, tem aquela propriedade. A integral de f de x' delta vai ser f de quem? De x0. Ou seja, vai dar o campo da carga discreta, certo? Isso a gente resolveu agora de outra forma, usando a forma integral, usando a função delta como densidade. Mesmo resultado, né? Bom, se você tem um conjunto de cargas discretas, se elas são localizadas nos pontos QI, XI, tá? Então a representação seria algo desse tipo aqui, certo? Os picos ocorrem nas localizações x igual a xi. Se você integrar em todo o espaço, dá a soma das cargas. Se integrar em torno de uma delas, só dá uma delas. O resto dá zero integral, né? Certo? Bom, isso aqui é fácil. Bom, vou fazer um outro exemplo aqui, rápido, né? Só para representar. Esse negócio aqui está mania de... deixa eu ver. Só vou fazer isso aqui. Só para mostrar como é que eu represento uma outro tipo de distribuição com uma outra dimensionalidade, certo? Uma dimensão unidimensional, né? Ponto de carga dimensão 0, dimensão 1, linha de carga dimensão 2, digamos, 2 dimensões, superfície, dimensão 3, volume, né? Vamos agora ver aqui, tá certo? Como é que seria a densidade de carga? A gente tem que tomar cuidado para saber como definir a densidade adequadamente, né? A densidade é zero fora do eixo Z, certo? E a densidade ela é acentuada no eixo Z, né? Então, admita que você tem uma carga uniformemente distribuída no eixo Z com densidade lambda coulombs por metro, né? Então, você tem que usar a função densidade, né, usando funções delta, tal que a integral da função densidade, né, entre dois pontos Z1 e Z2, integrando, né, num volume que contém o eixo Z, né, integral de 0 a A, por exemplo, e φ valendo 0 a 2π, dê a carga nesse segmento aqui, lambda Z2 menos Z1. Então, a escolha que você tem que ter é tal que o 2π cancele, embaixo, que bota um 2π, que é integral de 2π dá 2π, certo? O R' cancele, você bota o R' embaixo. E fica só a função delta só de R'. Porque a função delta só aqui, só a densidade acentuada quando R' igual a zero, né? Então, a densidade de carga, para uma linha de carga, seria escrita dessa forma. Densidade volumétrica, né? Coulomb por metro, dá Coulomb por metro quadrado, vezes 1 sobre metro, Coulomb metro cúbico. Né? Tá certo? Então, se você integrar isso aqui, vai dar exatamente lambda Z2 menos Z1. Então, em cada sistema de coordenadas, dependendo da distribuição, você vai ter esses fatores de escala
sendo incorporados à sua densidade, certo? De forma que dê certo aí. Né? Ok? A gente vai fazer alguns exemplos ainda na próxima aula sobre esse tipo de cálculo, certo? Primeira, o fato do campo de uma carga pontiforme variar com o inverso quadrado da distância e ser central, ou seja, ser radial sempre, né? Ele tem como consequência uma primeira lei de conservação, que vai ser uma das equações de Maxwell, que vale tanto para a eletrostática quanto, no caso geral final, para campos dinâmicos, né? A lei de Gauss. Tá? Então, vamos definir no vácuo o vetor de densidade de fluxo elétrico, uma réplica do campo elétrico. Né? Quando nós estivermos trabalhando com os mesmos materiais, a gente vai ver que a gente tem que mudar essa definição, isso aqui só vale no vácuo. Né? Esse vetor também é chamado de deslocamento elétrico. Então, ele tem esse nome porque ele tem a ver com o fluxo elétrico, né? Definido como o fluxo do vetor D através de uma superfície sigma, né? O fluxo elétrico, certo? Isso aqui é medido em coulomb por metro quadrado, né? Densidade de fluxo elétrico, se você for ver, né? Epsilon vezes E, Epsilon vezes E, 1 sobre 4π, né? Digamos para uma carga, né? Q sobre R2, certo? Tira o vetor aqui. Tá? Coulomb por metro quadrado. Então, D tem essa dimensão, certo? 1 metro quadrado. Né? Então, vezes a área da Coulomb. Então, o fluxo elétrico é medido em coulombs. Né? E nós temos uma propriedade interessante, que é o fluxo para fora de uma região limitada para uma superfície fechada, sigma. E a propriedade é que esse fluxo é sempre igual à carga que está dentro do volume. Né? Lei de Gauss. Né? Vamos demonstrar isso de forma bem simples, usando nossos conceitos desenvolvidos anteriormente. Quem é o fluxo? Né? Bom, para uma carga pontiforme, a uma distância R, o vetor densidade de fluxo elétrico é igual ao campo elétrico, só que não tem a epsilon zero embaixo. Né? Q sobre 4πr2 a R. Aqui está o D. E o D sigma que aparece na integração, esse elemento de área aqui, nesse ponto especificamente, ele está apontando para cá, certo? D sigma. Então, o produto escalar disso aqui com D sigma vai dar, essencialmente, D sigma produto escalar com a R, né? Que dá a componente radial do elemento de área em esféricas, que nós falamos anteriormente. Isso aqui é R2 de ômega, isso aqui é seno de θ, de θ, de φ, no nosso sistema de coordenadas. Certo? Então, isso aqui dá R2 de ômega. Bom, R2 de ômega, o que acontece? Né? Esse R2 aqui cancela com esse R2 aqui. Q sobre 4π é constante, fica essencialmente uma integral no ângulo sólido de uma figura fechada. Certo? Quanto é que é o ângulo sólido de uma figura fechada? Quantos esferos radianos é? 4π. Então, vai dar 4π, que cancela 4π. Então, o fluxo elétrico dá Q. Independente da forma da superfície. Tá? Por que isso deu certo? Porque o D varia com 1 sobre R2. Então, ele cai por causa da distância, mas a área aumenta por causa da distância. Então, cancela. Tá? E o fato dele ser radial, porque daí apareceu o diferencial de ângulo sólido. É por isso. Se fosse 1 sobre R3, se não fosse radial, já não dava certo. Né? Com 1. Tá? Bom, e se a carga estivesse do lado de fora, né? Aqui tem uma construção que permite ver o que acontece, tá certo? A carga lá de fora. Essa banda da superfície, em toda essa região aqui, o produto escalar de D com D sigma é positivo, certo? E na banda de cá é negativo. Essa banda subtende o ângulo sólido do ômega máximo. Essa aqui também, só que a contribuição de cá é negativa e a contribuição de cá é positiva. Então, vai dar Q ômega máximo sobre 4π em cada lado de contribuição de fluxo. Né? É ângulo sólido sobre 4π. Né? Aqui dá mais, aqui dá menos. O mesmo valor, então cancela. Né? Cancelamento perfeito. Então, se a carga está fora, o resultado dá zero. Então, é só a carga envolvida. Se a carga fora produz campo, esse campo pode fluir através da superfície, mas dá um fluxo elétrico líquido para fora, zero.
né? E daí a gente pode generalizar esse conceito, né? N cargas, você enumera as primeiras N1 cargas dentro de uma superfície fechada e as outras fora, e calcula o campo total. O campo das de dentro mais o campo das de fora. Né? E daí o fluxo é integral de d sigma de todo mundo, superposição. Dá o fluxo das interiores mais o fluxo das exteriores. Cada fluxo individual obedece essa lei de Gauss básica. Então isso aqui dá carga total dentro mais zero. Carga envolvida, certo? Então essa é a lei final, né? Fluxo elétrico igual a carga envolvida. Né? Bom, se você tem agora outras distribuições de carga volumétricas, superficiais ou lineares, então você olha com cuidado. Primeiro, que a relação é a seguinte, né? O fluxo elétrico, a lei original é essa, né? O fluxo elétrico para o exterior de um volume V, limitado pela superfície sigma, a superfície gaussiana, né? É a carga dentro deste volume, certo? Então, sigma é a superfície que limita V. Então, nessa construção aqui, essa região azul é o volume, certo? E sigma é a superfície que limita o volume, né? Só que a carga está um pedaço fora, né? Então, na prática, a integral de volume da densidade vai dar zero em todos os pontos, menos nesse volume de interseção aqui. Ó. Então, a integral de sigma vai dar a integral de volume no volume de interseção na prática vai dar aqui. Essa integral todinha aqui se reduz só a essa integral nesse volume. Tá? Se tem uma superfície, mesma coisa, né? Integra em todo mundo, vai dar 0, 0, 0, daí tem umas cargas na superfície. Você determina essa superfície de interseção e calcula só a integral. Essa integral reduz a essa aqui, integral de superfície da densidade superficial de carga no volume sigma de interseção. É a carga envolvida. Tá? Se você tem uma linha de carga, mesma coisa. Né? O caminho de interseção começa aqui, termina aqui. Né? Então, a integral de volume vai dar 0, 0, 0, e aqui vai resultar um pedaço que é calculado da forma de integral de linha. Ou usando função delta, ou usando integral de linha tradicional. Certo? Bom, em resumo, né? Essa é a lei de Gauss, certo? Sigma, sempre lembrando, sigma limita a V. Certo? Isso é uma coisa importante a lembrar, certo? Fazer um exemplo de cálculo de campo, né? Só o roteiro do exemplo. Né? O cálculo está lá no e-book, tá certo? Capítulo 2, como fazer essa conta, né? Então, só vou mostrar o roteiro rapidamente. Primeiro, vamos calcular o campo de uma esfera uniformemente carregada, usando a forma de superposição, que é a integração no volume, né? Que a gente desenvolveu. Então, lembrando que essa fórmula é assim, né? No caso de um volume de carga, né? Vocês precisam saber definir bem, né? Essa integral de volume, né? No volume de carga. Vamos perceber a notação, né? Esse linha está sempre sendo usado para variável de integração, certo? Então, você vai ter a densidade de carga, o vetor posição x, onde você determina o campo, posição do elemento de volume, x', e aparece novamente os elementos, x', né? Então, para calcular a integral, preciso saber caracterizar o elemento de volume no sistema de coordenadas, posição desse elemento de volume no sistema de coordenadas, definir o sistema adequadamente, posição de onde você calcula, né? E a densidade em si, né? A densidade, a função, né? Como escrevê-la, tá certo? Então, são 4 coisas. Densidade, elemento de volume, coordenada, elemento de volume, coordenada da posição onde se calcula. E é o caso aqui, tá certo? Nós temos aqui uma esfera de carga em que a densidade já é pré-especificada como sendo constante, né? Então, a densidade é a mesma em todos os pontos. Quer dizer que é carga por volume da esfera.
Então, a gente vai definir o sistema de coordenadas e calcular o campo no eixo, que é como aos três sistemas que a gente estuda. O sistema de coordenadas cartesianas cilíndricas esféricas tem sempre esse eixo como referência, né? Uma das referências. Vamos calcular no eixo Z, para ser mais fácil, ou seja, num ponto do eixo Z. Então, eu defini esse sistema dessa forma. Eu podia ter definido o eixo Z para cá, ou para cá, ou para o outro lado. Onde eu colocar o eixo Z, eu vou calcular o campo em cima do eixo Z. Tá? Daí o seu primeiro elemento, né? Posição onde eu calculo o campo, né? Z a Z. Pode ser tanto dentro como fora dessa esfera de carga aqui. Tá? Certo? Então, o X está determinado. X' é um elemento que varre o meu volume da esfera. Certo? Aqui tem um R', né? A R'. R' varia de 0 até A, né? Você varre toda a esfera. Certo? O R' é função de quem? Do ângulo polar θ', subtendido pelo vetor x, ângulo azimutal φ'. Tá? Então, x' depende de R', θ', φ'. A dependência em θ' e φ' está aqui dentro. Tá? Elemento de volume, bom, a gente está usando sistema de coordenadas esféricas, né? Elemento de volume, R2 dr de ômega, ou R2 seno θ, dr de θ de φ. Então, definir todas as coisas que eu preciso, a gente vai ter a integral tripla. Tá? X está aqui, x', 4π0 ρ 0 saiu da integral, você fica aí com essa diferença. Né? Bom, esse aqui já é o resultado, mas algumas dicas para vocês, tá certo? Você tem um módulo, né? Antes de sair decompondo vetores, né? Primeiro calcule o módulo formalmente, tá certo? Módulo de um vetor é para o escalar dele com ele mesmo, raiz quadrada. Essa é a lei básica que a gente sempre usa para calcular um módulo. Então, você primeiro faz isso, depois você vê o que precisa fazer adicionalmente. Certo? Vamos fazer aqui. Primeiro do módulo, né? Módulo ao quadrado, certo? Que é o produto escalar dele com ele mesmo. Vai dar Z2 mais R' ao quadrado. Daí tem dois produtos escalares iguais. Menos 2Z R' a Z escalar a R', certo? Ora, AZ escalar a R' é o quê? Cosseno do ângulo, né? Vezes o módulo dos versores, que dá 1. Cosseno de θ'. Certo? Daí eu tenho, então, essa primeira relação aqui, Z2. Eu não fiz nenhuma decomposição vetorial, só fiz para o escalar, né? Elevado a 1 meio, né? Elevado ao cubo, que dá 3 meios. Então, do denominador só depende de R' e de θ', não depende do ângulo azimutal, certo? Quando a gente faz o cálculo da integral, vai ter esse primeiro parâmetro aqui, né? Depois tem o segundo, ângulo polar. Ângulo azimutal. Aí aparece o resto todinho, tá certo? Tem as constantes que saíram, né? Ρ0 sobre 4π. Né? Aí tem Z a Z menos R' a R'. Vai aparecer aqui aquela função módulo ao cubo, né? Essa função módulo ao cubo não depende de φ, certo? Então, a primeira coisa que você faz é pegar isso aqui e passar para cá, né? Bota aqui, certo? É muito grande, né? Bota mais para cá, certo? Mais ou menos assim, né? Ou seja, o módulo que está aqui em cima, aquela função de θ, né? E R, né? E aqui ficou essa... Diminuiu aqui, peraí. Ficou essa integral aqui, certo?
Bom, essa integral aqui não depende de φ, isso aqui não depende de φ. Então, esse primeiro fator, vou chamar de 1, esse aqui de 2, o 1, vai dar 2π z a z. O fator 2 é menos, né, integral R' a R', né? Aí você tem que ver, bom, quem é o R', né? Para poder calcular essa integral, precisa saber como é que... Bom, o R', você decompõe primeiro em duas componentes, né? Tem uma componente axial e uma no versor R' de cilíndricas. O AR', por sua vez, é quem? É cosseno de θ' a z mais seno de θ' a R', né? Então, você vai ter a integral desse termo aqui, né? Integral de φ de R' vezes isso, vai dar menos, né? Vai ficar R' cosseno θ', 2π, né? Lá de fora, AZ. O segundo termo é a integral desse versor aqui de φ, certo? Que dá 0. Certo? O AR', só lembrando, né? Você tem que sempre decompor no sistema de base fixa para saber quem é, né? AR', isso aqui é um ângulo azimutal. É cosseno de φ' a x mais seno de φ' a y, né? Então, a integral disso aqui de φ vai dar a integral do cosseno de 0 a 2π, que dá 0. A integral do seno de 0 a 2π, que dá 0. Então, a integral de R' de φ' dá 0, né? Soma de versores radialmente, né, distribuídos. É a soma vetorial. Resultante nula, né? É isso que eu estou fazendo. A R vezes dφ, mais a R vezes dφ, mais a R vezes dφ, somando o vetor que tem a mesma origem, né, mesmo tamanho, a soma dá 0. Certo? Então, em essência, né, o resultado da integral deu isso aqui. Certo? Só para mostrar alguns pontos importantes aqui. Né? Então, aqui aparece 2π a z passa para lá, né? E tem outra função aqui que vai dar menos 2π cosseno θ' a z, daí você tem integrais para resolver, tá certo? Só lembrando, essa integral não é difícil, apesar de ter esse fator elevado no meio, né? Mas é a integral da função u, que é essa função u elevado a menos 3 meios, em cima aparece seno de θ, dθ, que é du, certo? Ou aparece cosseno, que é a combinação de u. Você recai em integrais de potências de u. E o que é importante fazer é quando você tem, por exemplo, u elevado a menos 3 meios, du, isso aqui vai dar u elevado a menos 1 meio, que é 1 sobre raiz de u. Certo? É nesse momento que é importante o cálculo dessa integral. Porque quando você extrai a raiz de um número positivo, porque isso aqui é distância, tá? Tem que dar positivo. Isso aqui tem que dar 1 sobre módulo dessa quantidade aqui, porque u é essa quantidade aqui, certo? Então, vai aparecer a função módulo aí. E essa função módulo é quem determina o comportamento do campo dentro ou fora. E aí vocês vão fazer essas contas, certo? Para ver. Estou só alertando para vocês lembrarem disso, né? Vocês sempre lembrem de extrair a raiz quadrada corretamente com o módulo e ver que a função módulo muda de comportamento quando o argumento muda de sinal, certo? Então, é isso que vai determinar o comportamento do campo dentro e fora, né? Então, se vocês calcularem, você pode mostrar que dá isso aqui, ó. O campo dentro da esfera, né? Se você agora mede com função da distância, que está faltando o versor radial aqui, que eu esqueci, aumenta linearmente dentro, chega ao máximo na superfície e cai com o inverso quadrado da distância fora. Certo? Se você calcular em termos da carga envolvida, a uma distância R, a carga envolvida é Q envolvida de R, né? Você pode mostrar também que o campo dá a carga envolvida a essa distância R sobre 4π0R2 a R. Então, para todos os efeitos, se eu quero calcular o campo a uma distância R aqui da origem, basta eu calcular a carga envolvida aqui
e faço Q envolvida de R, né? 4πε0, R2, a R. Ora, a carga envolvida aumenta com o cubo do raio e aqui tem R2, R3 sobre R2 da R, por isso que aumenta linearmente. Chega no máximo, daí a carga envolvida fica fixada na carga total da esfera. Né? Então, do lado de fora, o campo é Q sobre 4πε0 R2. Como se a carga estivesse no centro, né? Então, esse é o comportamento que a gente tem, certo? O campo aumenta linearmente, atinge um pico máximo e cai. No centro, o campo é zero, certo? Né? Se estivesse no centro da Terra, a força gravitacional da gente é zero. O campo gravitacional é nulo, né? Mesma coisa, certo? Bom, esse é o cálculo por superposição. Bom, em muitas situações, como essa aí, que tem alta simetria, você pode calcular pela lei de Gauss. Basta determinar a superfície gaussiana em que o campo projetado na direção normal seja constante e não varie com mais de uma coordenada. Né? Se o campo olhar só com uma coordenada, tiver só uma componente, então você tem... você pode extrair o campo da lei de Gauss. Então, se você quer fazer pela lei de Gauss, tem que saber quais são as componentes, de que coordenada o campo depende e que componentes estão presentes. A resposta a essa primeira pergunta, você faz uma análise de simetria da distribuição, e para a segunda você faz uma superposição qualitativa, né, usando a lei de Coulomb, tá certo? Você quebra a sua distribuição em cargas elementares e vai compondo pares de cargas e vendo qual é o campo resultante. Né? Bom, se você olhar aqui tem operações de simetria para determinar de que coordenadas as componentes dependem. Né? Então, se eu pego essa esfera e rodo com relação ao azimuth, se eu fizer isso aqui, sem tirar ela do centro, sem mudar o centro, né? A distribuição permanece inalterada. Né? A distribuição tem densidade constante. Se a densidade variasse com φ, eu quebraria a simetria, mas ela não varia com φ. Então, se eu rodo a esfera em φ, não há alteração. Então, se eu estiver aqui parado, se eu for para cá, eu espero que o campo tenha o mesmo comportamento. Cada componente, né? Se eu faço rotação em θ, mesma coisa, a esfera permanece a mesma, certo? A única coisa que acontece é que se eu tiver que deslocar na radial, eu vou me afastar da esfera e me aproximar. Então, as componentes dependem, todas elas, né, se existirem, de R, tá certo? Então, nessa análise, as componentes que existirem num sistema de coordenadas esféricas, todas dependem. Eu ainda não fiz a análise de que componente existe, né? Então, dr, dθ, dφ, depende de R. A segunda análise é as componentes presentes. Eu quebro minha esfera em discos, isso é um dos discos aqui, eu fatio ela em discos. Cada disco eu separo em anéis concêntricos e cada anel eu separo em cargas simétricas. Tá? E analiso o campo de um par de cargas desse tipo. Depois eu vou recompor. Então, essa carga faz o campo assim, essa faz assim, resultante no sentido da linha ortogonal ao disco, ao anel, que é ao disco, né? E se eu junto todos os discos, eu vou ter sempre, nesse eixo, o campo está nesse sentido. Se eu tivesse um disco assim, eu teria um campo assim, né? E assim por diante. Se eu fatiasse assim, eu teria um campo assim. Sempre em que sentido? Radial. Então, só tem uma componente com essa análise. Ou seja, simetria me deu a dependência com as coordenadas e superposição me deu a componente sobrevivente aqui. Né? Então, essas são nulas, sobra só essa aqui. Né? Então, usando a lei de Gauss para uma superfície gaussiana de raio inferior ao raio da esfera, calculo o fluxo. Né? Isso aqui é D radial, D sigma radial, que é R2 de ômega. Integral vai dar 4πr2, porque é refixo, né? dr2 vezes a integral de um sólido, que dá 4π. Do lado de lá vai ser o volume envolvido, a carga envolvida. Né? Então, já imediatamente dá o componente radial dentro. Do lado de fora, a mesma coisa. Pego uma esfera de raio R maior que A, né? Calculo o fluxo, vai dar 4πr2dr, e a carga envolvida, que é a densidade vezes o volume da esfera, que dá agora um parâmetro fixo.
Diferente desse caso aqui, né? Fixo. Então vai dar o A3 sobre 3 R2. Então o campo cai com o inverso quadrado da distância e do lado de fora ele aumenta, do lado de dentro ele aumenta linearmente. Então rapidamente a gente calcula a lei de Gauss, né? Em relação ao outro caso, certo? Bom, para a gente concluir essa aula de hoje, vamos conceituar agora uma outra grandeza importante que vai me dar a segunda equação de Maxwell para a eletrostática, que é o potencial escalar, né? Essa é a expressão original para o campo elétrico, certo? Observem que a função 1 sobre módulo de x, o gradiente dessa função, dá menos x sobre módulo ao cubo. Como é que é isso, né? Vamos ver. Vou fazer primeiro essa relação aqui para a gente poder mostrar o que é a função potencial. Certo? Então, pega a função f de r, né? Gradiente de f vai ser igual a r df dr, né? Bom, df dr menos 1 sobre R2 vai dar menos AR sobre R2. Certo? Ora, se eu boto x aqui, x0 aqui, né? x0 fixo x, R é igual a x menos x0, né? Então, o AR seria esse versor aqui, né? Então, gradiente de 1 sobre x menos x0, né? X é variável e x0 é fixo, tá certo? É menos AR, que é o vetor de diferença, sobre o módulo dele, sobre o módulo ao quadrado, sobre o módulo ao cubo. Certo? Mesma coisa, se eu botar x', fica x', né? Então você vai ter aqui 1 sobre x menos x', vou dar x menos x' menos x' ao cubo, certo? Bom, olhando mais uma relação, gradiente de 1 sobre x' menos x, vou mudar só a posição aqui, tá? Daí se eu mudar a posição aqui, vai ficar igual a quem? Desculpe, deixa eu só melhorar, peraí, só um minutinho. Não é isso que eu quero mostrar, não. Se a variável de diferenciação fosse x', tá certo? Então, deixa eu só sumarizar. Gradiente de 1 sobre x menos x', né? Essa função vai ficar aparecendo várias vezes, tá? Essa propriedade aqui. Por isso que eu estou tentando dar uma reforçadinha aqui. Dá menos, né, x menos x' sobre módulo ao cubo. Né? Se eu calculasse nabla' de 1 sobre x' menos x, eu teria um resultado semelhante. O que é a linha aqui? Aqui a derivada é só em relação às coordenadas de x. Aqui a derivada é em relação às coordenadas de x', certo? Mesma coisa que aqui, não vai mudar nada, vai ser exatamente igual, só que eu troco x por x', vai dar menos x' menos x sobre módulo de x' menos x ao cubo. Ok? A propriedade é essa, certo? Nabla' da função inversa é dado por essa expressão aqui, que também é igual a menos nabla' de x' menos x ao cubo. Ok? A propriedade é essa, certo? Nabla' da função inversa é dado por essa expressão aqui, que também é igual a menos nabla' de x' menos x ao cubo. Ok? A propriedade é essa, certo? Nabla' da função inversa é dado por essa expressão aqui, que também é igual a menos
de 1 sobre x menos x'. Observe que eu posso aqui trocar, tá? Então, se a derivada com relação a x, você tem um resultado que é menos se a derivada for com relação a x'. Certo? Essa relação a gente vai usar depois, não vou usar agora não, tá? Só estou adiantando aqui que a gente vai voltar a isso depois. Isso é uma propriedade que a gente, de vez em quando, precisa trocar de variáveis, então a gente tem que sempre lembrar dessa possibilidade. Gradiente da função inversa é menos o vetor de diferença sobre o módulo ao cubo, né? Se eu derivar em relação a outra, eu mudo o sinal. Certo? Tá bom? Então, essa é a propriedade, né? Que eu botei aqui, certo? Ou isso, né? X menos x' sobre o módulo é menos o gradiente da função inversa, derivado em relação a x aqui, tá certo? Ou mais o gradiente linha da função inversa, derivado em relação a x'. Tá? Então, se você olhar o potencial escalar, aqui aparece esse fator. Que em relação a x é o gradiente negativo da função inversa, certo? Lembre-se que nessa integração x' é variável e x é constante. X é o ponto onde você calcula o efeito. Então, se eu jogar isso aqui dentro, eu tenho que E é menos gradiente de uma função. Porque observe, né? Vou fazer aqui separar de novo, tá certo? Ó, vou fazer assim, com mais detalhe. Da 4π dela aqui. Isso aqui é menos nabla 1 sobre x menos x'. Como o nabla só atua sobre x, eu pego todo mundo que está aqui, jogo dentro do nabla, certo? Sem nenhum problema. Porque a derivada é só com relação a x. Então, eu troco a derivada pela integral. Então, fico com menos o gradiente de quem? Da integral de volume disso sobre isso. Isso é a função potencial que a gente acabou de definir. Então, esse menos veio desse sinal menos do nabla, né? E a função potencial é uma função escalar agora. Como o campo é volts por metro, essa função potencial é volts, porque isso aqui tem dimensão metro a menos 1. Né? Então, essa quantidade é o potencial escalar. Então, se eu calcular a integral escalar primeiro, função potencial é aquela função intermediária, né? Auxiliar, a gente sempre fala. Calcula o potencial escalar, depois calcula o gradiente. Então, você tem o campo elétrico. Uma possibilidade de calcular campo de configurações é essa. Potencial, depois campo elétrico. Eu posso somar uma constante ao potencial sem alterar o resultado final, se eu quiser, certo? Se for conveniente para mim. Bom, a referência no infinito é 0, tudo bem. Bom, a referência em tal superfície é tantos volts. Pode ser, não tem problema. O campo não muda, porque a derivada dá 0. Né? Então, eu posso sempre adicionar, quando eu quiser, uma constante, certo? Bom, e o significado dessa função potencial é muito simples, né? Ele é diretamente relacionado à energia de uma carga numa região de campo. Se você vem de um ponto B, vamos chamar isso aqui de B por enquanto, tá certo? Até um ponto A. Então, imagine que um agente externo, a carga tem uma energia, porque se soltar essa carga, ela sai, não tem energia, certo? Então, eu tenho energia no ponto B e tenho uma energia no ponto A. Bom, daqui para cá tem uma diferença de energias. Para me calcular essa diferença, eu pego essa carga, trago ela aqui de forma quase estática, sem acelerar. Quando se acelerar a carga, elas irradiam, então tem que trazer, imaginar um agente externo que aplica uma força externa que equilibra a força elétrica. Então, eu calculo o trabalho, né, do agente externo, que é produto escalar de FdL, integrado de B até A, certo? Então, se eu calcular, esse trabalho vai ser a energia que essa partícula vai adquirir para vir de B até A. Então, a variação de energia é a energia fornecida, digamos assim, para a carga, né? Então, vai ser, se você calcular, tá certo? Eu vou calcular aqui fora. Integral de F externo, né? dl, que é o trabalho, né? Eu estou indo de onde? De B até A, né? Não, desculpa, é de A até B, não é de B até A. Certo? É de A até B. Eu estou indo do ponto A até o ponto B, tá certo?
Então, vamos lá, ao contrário, né? Estou indo do ponto A até o ponto B, vamos ver que é a energia que eu forneço para a carga. Então, a integral de A até B, né, do trabalho do agente externo dL. Bom, como é que é isso, né? O agente externo, ele equilibra a força elétrica de um sistema de carga fictício que está aqui, que está influenciando essa carga. Então, F externo é menos FE, então, é menos integral de A até B, força elétrica, dL. Ora, a força sobre a carga é o campo que lá está presente vezes a carga, né? É isso? Mas o que é isso aqui, né? Bom, é menos gradient de φ, não é isso? Então, isso aqui vai dar... Então, está assim, dL, escalar nabla, aplicado a φ. Na direção de dL, o nabla, digamos assim, dL, é a tangente dL, né? Então, nabla escalar dL, aliás, vou fazer assim, dL escalar nabla é igual a dLt escalar nabla. Isso aqui é a projeção do nabla na direção tangente. Se o deslocamento em comprimento é dL, essa projeção é ddl, certo? Então, isso aqui vai dar menos que integral de A até B de dl dφ dl. Ora, isso aqui é diferencial de φ, certo? Mudo agora o limite de integração. Vai dar em A o potencial FA, vai dar menos que integral de φA até φB de dφ. Que dá menos que diferença potencial φB menos FA. Peraí, deixa eu ver se está certo. Peraí, tem um menos antes aqui que eu esqueci, né? Tem um menos, eu esqueci da força elétrica aqui, ó. Tinha um menos já e tem mais ou menos o gradiente, então deu mais, não foi? Aqui é mais, aqui está certo, e aqui é mais, e aqui é mais. Então dá mais que φB menos FA. Ou seja, a energia da carga no ponto B menos energia no ponto A, que é delta W, a energia que ela adquiriu, a agente externo deu para ela, é aqui a diferença potencial, né, de B menos A, certo? Então, se você vem lá do infinito, no ponto P, digamos que o potencial é zero, até o ponto final, aliás, ponto P não, é chamado de infinito mesmo. Você vem do infinito até o ponto final P, então digamos que lá a energia, a interação é zero, não tem energia, certo? O carro não cede a força. Então, o WA, que é no infinito, né, dá zero, e aqui é WP, que é a energia no ponto P, a energia elétrica da carga, é o potencial no ponto que está a carga, ponto final, φP. Deixa eu botar assim, W no ponto P, né, melhor. A energia da carga no ponto P é o potencial no ponto P vezes a carga. Ou seja, o potencial da carga pode ser calculado pela energia que elas têm sobre a unidade de carga. Joule por Coulomb. Volts, certo? Observe também o seguinte, potencial em cada ponto do espaço tem um valor, função unívoca, né? Num determinado ponto, essa integral tem um valor só. Cada ponto de espaço, uma vez definida a referência e a distribuição de carga, só tem um valor de potencial. Então, quer dizer que se eu fizer, observe que o que eu fiz, ó, integral de EDL, né? No caminho C, certo? Integral de A, vou chamar de C, né? CAB. CAB é melhor, certo? Menos essa integral vai dar φB menos FA. Daria mais se a relação fosse igual a mais gradiente. Como é? Menos gradiente dá menos integral dá isso, certo? Ora, mas se eu faço isso aqui, se é igual a B, vai dar FA menos FA, porque o potencial só tem um valor. Então, isso aqui vai dar zero, ou seja, circulação no campo elétrico igual a zero. Temos aí a nossa segunda equação de Maxwell para a eletrostática, na forma integral, certo?
Então, você tem circulação do campo elétrico é zero, campo eletrostático, a outra é a lei de Gauss. Né? Fluxo elétrico é igual à carga envolvida. Duas equações. Né? Certo? Muito bem. Então, a gente termina aqui essa aula. Né? A gente já tem bastante teoria, praticamente já fechada a teoria eletromagnética no vácuo. Né? Essas duas equações são as equações que a gente vai ter que trabalhar. É claro, na forma diferencial é mais conveniente. Certo? Ok?